Essa semana me fizeram uma pergunta. Cláudio, não era verdade que agora em novembro você ia fazer uma série sobre o Renato Russo? Eu falei, era. Estava planejada, prontinha, na gaveta, uma série, depois de tanto tempo sem Renato Russo e o impacto da vida e das músicas dele na nossa vida. Mas tem algumas coisas que mudam a nossa agenda sem a gente perceber. E eu acredito que quando essa agenda é mudada, tem alguma coisa que Deus está fazendo, que está querendo nos informar ao longo da presença e da história dele em nossa caminhada. Há um mês atrás, por exemplo, mais ou menos, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito de como Deus enxerga essa questão do suicídio e da morte, através da difícil experiência que vivemos aqui no Galpão, com um amigo se suicidando aí com seus 22 anos de idade. E essa experiência me abriu os olhos para uma necessidade que está acontecendo de forma muito comum na nossa sociedade. Me parece que, de alguma forma, as pessoas vêm perdendo o sentido de se viver. E aí elas vão se agarrando àquilo que elas podem para manter na sua existência algum sentido na sua própria vida. E nessa que elas tentam se agarrar em alguma coisa, elas se apegam a questões que são tão frágeis quanto elas. E daqui a pouco, aquilo que foi a âncora do seu barco, o porto seguro da sua caminhada, se esvai. E com elas a esperança. Só essa semana eu tive a oportunidade de lidar com duas pessoas que estão pensando na vida através da perspectiva da morte, porque elas não têm encontrado muita razão no que fazer e na forma de caminhar. Isso me levou a pensar essa série, o sentido da vida. E nenhuma pergunta poderia ser mais existencial para qualquer um de nós aqui dentro do que essa pergunta da primeira palestra dessa série. Qual é a razão de se existir? E aí eu me lembrei de uma viagem que eu fiz há poucos dias, onde eu fui a um museu. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ir ao museu. E eu sei que para muitos de vocês, museu cheira a coisa empoeirada, diz a respeito de coisas velhas, coisas obsoletas e tudo mais. E eu não nego que alguns museus apresentam algumas coisas que não existem mais na nossa história. Mas como eu venho de uma geração que muitas coisas já se tornaram obsoletas, eu não me preocupo muito em falar disso, porque eu garanto que, assim como eu, muitos de nós, alguns de nós aqui dentro já fizeram curso de datilografia, por exemplo. Quantos fazem uso desse curso hoje em dia? Ou curso de digitação que seja. Hoje a molecada digita no celular, escorregando o dedo, eu não consigo nem começar e passar para a segunda letra, porque eu já passei por umas 3 que não tem nada a ver com a palavra que eu quero escrever. Eu não sei, e na visita ao museu eu encontrei algumas coisas curiosas. Eu não sei quantos ouviram falar de uma máquina chamada, até esqueci, telégrafo. Já ouviu falar de telégrafo? Já. Quem trabalhou em repartição pública há muito tempo sabe o que é um telégrafo. É uma máquina que você digitava, aí lá do outro lado saía um papel, aí daqui a pouco alguém digitava lá e saía um papel aqui, e a informação ia assim, gente, assim com uma velocidade enorme de sair num dia e chegar no outro. E museu era assim. Museu às vezes tem isso, mas museu, essa minha visita ao museu me despertou uma curiosidade também. Uma curiosidade a respeito dos detalhes da mobília, ou conforme a mobília era tratada antigamente. E eu fui passeando pelas salas do museu e olhando ali as cadeiras, os móveis, e eu parei numa sala onde havia ferramentas de pessoas que produziam esses móveis. E não tem nada a ver com AutoCAD, nem torno mecânico, nem tornozelo, nada. Era um martelo bravo, com uma talhadeira cega, com um serrotinho sem vergonha, e daquilo ali saíam móveis lindos, extremamente detalhados, entalhados, com uma beleza única. E para eu estar vendo hoje,
peças iguais a estas, de 50, 60, até quase 100 anos atrás, é porque elas foram feitas para durar. Eu hoje, apesar, óbvio, deve ter havido restauração de algumas coisas, eu consigo apreciar os detalhes da mão do artista naquelas peças. E isso também me levou à seguinte conclusão, de que antigamente, talvez nós tivéssemos menos opções, mas nós tínhamos opções mais duradouras. As pessoas faziam as coisas, mas elas faziam também na intenção de que elas fossem apreciadas. Olha o que eu fiz, olha o carinho que eu tive de preparar essa cadeira, que alguém vai sentar nela e ela vai ficar aqui. E numa das primeiras salas havia um grande salão oval da Bolsa de Valores de Café do Brasil, e aquelas mesas e cadeiras pareciam que contavam para mim, a história de homens e reuniões que se sentavam ali. É quase como se elas se falassem por si somente. Mas hoje, nossas cadeiras e mesas são muito parecidas com isso. Feitas de plástico, descartáveis. Descartamos muito fácil. Você quer ver uma cadeira dessa não prestar mais? Deixa ela 3 meses no sol e na chuva. E tenta sentar nela com, por exemplo, os meus 110 quilos. O que vai acontecer comigo? Certamente eu vou virar motivo de videocassetada do galpão facilmente. Porque hoje as coisas parecem que, apesar de nos dar mais diversidade, mais opções, eu poder ter escolhas melhores, as minhas escolhas elas se tornam descartáveis, porque tudo hoje que é construído parece que se torna inútil com muita facilidade. E nós não nos tornamos expertos em inutilizar coisas. Parece que estamos nos tornando experientes em inutilizar pessoas também. As pessoas, quando não nos servem, elas se tornam inúteis. E aí nós descartamos essa inutilidade que nos acompanha também com muita facilidade. Eu vejo que o ser humano, ao longo da história, ele deixou de construir relacionamentos e coisas duradouras que dessem sentido não somente à sua geração, mas às gerações seguintes, para começar a fazer coisas baseadas no consumo. Quanto mais barato eu vendo, mais gente eu tenho. E assim nós não vendemos só coisas, vendemos pessoas, relacionamentos, filhos, pais, e assim vai. O Dr. James Houston, escrevendo a esse respeito, ele escreveu assim, num livro chamado O Criador, que o mundo que vemos é uma imagem espelhada de nosso coração. Vemos a realidade como imaginamos que ela seja. Então, tudo isso que nós estamos produzindo hoje, nada mais, nada menos, é do que um reflexo do que o nosso próprio coração produz. Nós estamos imersos numa cultura consumista e descartável. E numa cultura consumista e descartável, onde nós descartamos as questões, as raízes da nossa história e da nossa existência, fica difícil, até para os mais sábios, responderem perguntas tão simples e existenciais como a seguinte pergunta: o que é a vida? Leandro, o que é a vida? Again? Não cheguei ao ponto que eu acho que é isso. Por exemplo, está tentando me definir diante da sua pergunta, me esforçando para achar uma palavra ou uma frase de improviso sobre algo que eu não tenho domínio ainda. Porque provavelmente me falta, Antônio, a última de todas as descobertas, a mais densa de todas, que é a morte. Talvez eu possa responder naquele momento que Vieira diz que se fecha atrás de nós uma porta eterna e se abre outra eterna e eu estou no meio dos dois caminhos e não posso retroceder e tenho medo de avançar. Neste momento eu poderei definir o que foi a vida. O que ela é um processo que eu ainda estou descobrindo bastante. E ela mudou tanto para mim, tantas vezes nesses anos,
que eu ainda acho que pode ter coisa muito interessante pela frente. E nisso, se sábios iguais a estes, que têm alimentado o nosso coração, têm dificuldade de responder uma pergunta tão simples, o que é a vida? O que nascerá no seu coração nesse instante se eu te perguntar o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Eu creio que essa cultura do descartável, ela foi construída ao longo da história, pelo menos por 3 grandes paradigmas. Paradigmas são conceitos gerais da história. O primeiro é o paradigma medieval. Porque não vou tempo para falar disso de forma prolongada, mas posso falar a respeito disso em qualquer conversa pessoal com você. Mas o primeiro grande paradigma na vida foi o paradigma medieval. Começou do século IV e foi até o século XV, mais ou menos, onde a igreja interpretou a Bíblia da sua maneira e falou assim: a vida é dessa forma. O grande problema foi que aquilo que o povo tinha, que pessoas comuns iguais a vocês tínhamos, não era a informação da Bíblia, mas a leitura da igreja a respeito da Bíblia. E quando eles confrontaram a leitura da igreja a respeito da Bíblia com a realidade da vida, eles pararam para falar assim: tem alguma coisa muito errada com isso. Porque nós estamos vivendo questões difíceis da nossa existência, grandes desgraças, e não está batendo com o que vocês estão falando para nós a respeito do que é a vida. E isso criou um grande preconceito com as Escrituras por causa da forma que a igreja lia as Escrituras, que são coisas diferentes. Aí surge um outro grande paradigma, que eu vou chamar aqui para a gente paradigma moderno. A partir de agora, do século XVI até ao final do século XX, já não é mais como vocês dizem, já não é mais como Deus diz que é a vida, mas sim como eu acho que a vida é. E cria-se o paradigma moderno, onde o homem sobe na cadeira da história e fala assim: a partir de agora, o que vale a respeito da vida é o que eu penso dela e não o que outras pessoas me dizem a respeito dela. E começam a surgir as ciências, começam a surgir as universidades, começa-se a diversificar a ciência em vários tipos de escolas para fazer uma leitura pessoal do ser humano a respeito do que é a vida. E hoje, vivemos num terceiro paradigma, onde o ser humano também já está percebendo que a leitura da igreja a respeito da Bíblia e o que ela diz que é a vida não serve, e o ser humano já está percebendo que a minha leitura pessoal também não serve para representar o que é a vida. Hoje fala assim: a vida é aquilo que tem que se viver. A vida é o agora. A vida é a forma que eu penso que as coisas dão certo. A vida é a maneira que eu acho que deve ser. E se a maneira que eu acho que deve ser a vida não te agrada, olha, você também não serve para mim. E nisso nós ficamos mais imersos na cultura do descartável. Isso me fez lembrar de um poema de Stephen Crane, um poeta do século XIX, quando ele já olhava na Idade Moderna para a vida e escrevia assim: eu vi o homem perseguindo o horizonte. Em círculos ele corria. Eu estava incomodado com isso. Abordei o homem e disse-lhe: isso é fútil. Você nunca poderá. E o homem disse: você mente. Chorou e continuou correndo. Quando nós perdemos as referências da vida, nós ficamos em busca do horizonte e deixamos numa corrida por algo que nós nunca vamos alcançar. E colocando isso nessa cultura do descartável, eu acredito que todos nós estamos perdendo o significado da vida da nossa própria existência, porque nós estamos correndo atrás de algo que nós nunca vamos achar.
que por melhor que seja a ciência, qualquer que ela seja, tudo que ela pode alcançar é onde os olhos alcançam. Mas existe uma realidade além da nossa, que, como diz o apóstolo, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. A ciência só pode medir aquilo que é provável. A ciência só pode falar a respeito das coisas que ela vê. E quem diz que quando nós olhamos para o céu, nós conseguimos enxergar tudo o que vemos? E quem diz que quando nós olhamos para o coração da humanidade, que quando você olha para o seu coração, você consegue enxergar tudo o que você vê a respeito de você mesmo? Quem garante? Abrimos mão de uma relação com o vertical, numa busca pelo horizonte, que as respostas, com certeza, nós somos incapazes de encontrar a partir de nós mesmos. E por isso o Dr. James Wilson também fala assim: quando não há uma dimensão vertical para o mundo, ou seja, quando não há uma dimensão transcendente com o mundo, quando eu não entendo que a vida vai além do que eu acho que é certo e errado, é isso que ele está dizendo aqui, e tudo que existe, e quando eu acho que tudo que existe é uma linha plana do horizonte, então não há um mistério real. Não há real profundidade de vida. Não há real atitude para as aspirações humanas. Quando eu acho que a vida se trata daquilo que eu posso alcançar ou fazer, do que eu acho que é certo e errado, parece que o ser humano começa a se perder em si mesmo. Porque ele dá de encontro com seus limites, com as suas dores, com as suas crises. E essa pode ser a resposta de algumas das nossas próprias crises aqui dentro hoje. Porque nós paramos de olhar para cima. Eu tenho um amigo, esse mês eu tive 2 notícias tristes, 2. Um amigo pastor esses dias perdeu o seu filho de 5 anos para leucemia. Descobriu em fevereiro, ele morreu agora na quinta ou sexta-feira. Um menino lindo. A dor é tão grande para aquela família que ele não se sente capaz nem de pastorear por enquanto, até o dia que o coração dele esteja o suficiente tratado para que ele possa continuar. E já não fazia muito tempo, um outro amigo que tem um filho especial, Davi é maravilhoso, ele se preparava para uma segunda gravidez. E se prepararam 9 meses para essa gravidez, sonhando o quarto do bebê, sonhando como as coisas iriam ser com um novo filho dentro de casa. E eu me lembro de 1 ou 2 domingos atrás ele postar no Facebook: agora eu não serei mais pai do Davi. Aí eu achei aquele negócio meio louco. Cara, o que você está dizendo? Não, o Isaac está indo nascer. Mas o Isaac não saiu do hospital. Morreu também. E eu tentando falar com Alexandre, cara, eu quero estar contigo. Ele não me responde sim, não. E essa semana eu conversei com o Renato, que é um pastor que é em comum de nós dois, porque ele perguntei: Renato, eu não consigo falar com o Alexandre. Não, Cláudio, eu estou indo lá, mas o Alexandre está estraçalhado. Ele pediu um tempo da igreja, ele não consegue nem estar na frente da igreja, ele está estraçalhado. E eu vi Alexandre postar o seguinte no Facebook, a respeito da morte do seu filho Isaac, e aquela frase tocou profundamente o meu coração. Era uma frase muito simples, que provavelmente todos nós que temos saúde e sonhos, deveríamos ter ela tatuada, bem na frente dos nossos olhos, ou marcada em algum lugar da nossa casa que a gente sempre passa. A frase era a seguinte: Senhor, sem Ti eu não planejo mais nada na minha vida.
a dor e o sofrimento de Sauro, Daniele, de Alexandre, de Lorena, levou eles a olhar para cima e entender que a vida não pode ser vista só na perspectiva horizontal. Quando o ser humano se colocou no topo do conhecimento, ele ignorou um dos princípios fundamentais da vida, que talvez a frase do cientista Blaise Pascal responda: há dois extremos igualmente perigosos: jogar a razão fora e não deixar entrar mais nada. O fato de nós sermos racionais não quer dizer que nós não possamos ter uma relação saudável e espiritual com um ser que é maior do que a gente. E aí existe uma ciência que a turma costuma a confundir com religião. E essa ciência se chama criacionismo. E o criacionismo, que eu também não tenho tempo de me expandir aqui essa noite, ele estuda trazendo comprovações de que há sim um Criador para todas as coisas. Há sim um Criador, mas ele não diz que é o mesmo Deus, ou é o Deus que a gente está aqui hoje falando a respeito dele. Mas a ciência criacionismo traz provas de um Criador. E eu quero te mostrar um vídeo agora, que particularmente quando eu olho para esse vídeo, é difícil eu dizer que não existe um Criador. cientismo, não sei quantos vão lembrar disso, aqueles que assistiram o Código da Vinci, mas a sequência que gera todos esses números é conhecida como sequência Fibonacci. De Luiz Fibonacci ou Fibonacci de Pisa. O pessoal do criacionismo, eles falam assim, gente, como é que você pode ignorar que a matemática do universo não aponte para um criador? Há cálculos no universo que são tão perfeitos
que é impossível ou inconcebível à mente do ser humano achar que as coisas aconteceram como fruto do acaso, de mera evolução. Uma vez eu vi uma cientista da NASA falando em uma palestra que eu tive a oportunidade de assistir, que ela disse assim, vocês não imaginam o que aconteceria com o universo se mudasse um décimo sequer, na fórmula, ou melhor, na razão da gravidade. Vocês não sabem que estrago cósmico isso seria. Por que é tão difícil para a gente entender que da mesma forma que alguém pode ter criado algo muito bom e ter organizado a vida para que ela fosse boa, porque aí sim, trazendo o criacionismo para a realidade das Escrituras, essa é a mensagem das Escrituras quando ela fala da existência das coisas. Em Gênesis 1:31, a palavra de Deus diz que e Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom, e passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Deus olha para a criação dele e fala assim, ficou tudo perfeito, todas as leis estão no lugar, todas as leis estão no lugar exato, para que tudo funcione em harmonia plena. Mas quando Deus cria todas as coisas, nesse mesmo sexto dia, ele cria algo que para ele era especial. Era como a cadeira daquele artesão que assistiu no museu. Em Gênesis 1:26, o texto diz que Deus, criando todas as coisas e colocando tudo no lugar, ele olha para uma criação dele em especial. E diz o texto assim, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra e sobre todos os pequeninos animais que se movem rente ao chão. O ser humano recebeu de Deus, que o criou, propriedades, benefícios que mais nada na criação recebeu. Quando Deus olhou para a gente, ele falou assim, esses aqui, dentro dessa noite, eles são feitos de forma especial, eles são como a minha imagem e semelhança. E o salmista percebeu isso, tanto que o salmista, lá no capítulo 8, ele escreveu assim, quem é o homem para que com eles te importes, Deus? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, e sob os teus pés tudo puseste. Quando a Bíblia fala da humanidade, ela fala como a melhor criação de Deus, de tudo que Ele já fez. E o primeiro recado que eu quero nos dar essa noite é que você foi feito de uma maneira muito especial. Deus te fez com muito carinho. Deus te fez te dando particularidades que Ele não deu a ninguém mais. Eu sei, nós temos aqui muitas histórias difíceis. Eu sei que você pode estar pensando, Cláudio, você não conhece a minha história, ou você não conhece as coisas que eu fiz ao longo da minha história. Mas isso não me faz ignorar o fato de que Deus te fez uma pessoa especial. Independente do caminho que a sua vida está tomando. Quando Deus te fez, Ele pensou no melhor do que Ele podia fazer. E uma segunda informação que esse texto me dá, quando ele diz façamos o homem à sua imagem e semelhança, é algo que hoje em dia talvez esteja meio fora de moda, né? Porque eu tenho visto gente tratar, por exemplo, e nem nada contra isso, tá bom? Cachorro que nem gente. Eu acho que tudo bem, se você trata assim é uma opção sua. Mas quando outro dia eu abri uma postagem no Facebook e vi a foto de um colchão, não sei quantos viram esse colchão. Era um colchão que debaixo do colchão tinha um buraco para botar cachorro no colchão. Vocês já viram isso? Nunca viram essa foto?
Há tempos atrás eu vi uma reportagem de pessoas preparando quarto para cachorro. E agora eu passei por aí em algum lugar na cidade, tem plano de saúde para cachorro. Eu sei que seu cachorrinho é inteligente, que ele vai atrás do ossinho que você joga para ele, que ele faz festa quando você chega em casa. Eu sei que o seu cachorrinho, ele te trata melhor do que qualquer pessoa e você prefere ter cachorro do que gente, mas cachorro não é gente. Cachorro é cachorro e gente é gente. E quem fala isso é a Bíblia. Cachorro pode ser inteligente, mas Deus nos deu uma propriedade que não deu a cachorro nenhum, e se você achar isso é uma cachorrada, viu? Ele não consegue raciocinar. Fala para um cachorro, monta um pregador. Constrói uma casa. Faça um carro. Crie algo a partir de você mesmo que vai além de você mesmo. Coloca ele numa ilha que nem o náufrago. Sabe por quê? Porque você é o único ser na história da criação da humanidade que Deus fez de forma especial e única. Quando Ele olhou para você, Ele falou assim: você vai ser imagem e semelhança minha. Eu vou te criar e vou dar qualidades que só eu, Deus, tenho. Quando eu olho para os salmistas de novo, eu vejo lá no Salmo 139, Davi expressando o cuidado que Deus tem em conhecer você e a mim. Olha o que diz o versículo 13 e 14 desse Salmo. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e disso tenho certeza. Nenhum outro animal na história da existência humana pode ter essa consciência de que Deus o conhece antes mesmo da sua formação. Mas Deus te conhece, meu amigo. Por que eu não me sinto assim, Cláudio? Porque talvez, nessa cultura do descartável, você ainda esteja querendo ocupar um lugar, ou nós estejamos ocupando um lugar, que pertence só a Deus. De alguém que acha que a vida parte só da sua razão. Mas quando nós passamos a achar isso, aconteceram pelo menos 3 colapsos na história da humanidade, e esses colapsos fazem parte da nossa cultura hoje. O primeiro eu chamo de colapso de conteúdo. Deixamos de viver a partir daquilo que Deus diz que nós somos e passamos a viver a partir daquilo que nós achamos que somos. O conteúdo da vida passou a ser produção minha e deixou de ser vontade de Deus a respeito de mim mesmo. O segundo colapso eu chamo de colapso histórico. Deixamos de compreender a história de Deus na nossa história e passamos a querer viver a nossa história na história. E quando nós olhamos para o horizonte e só encontramos o horizonte, nós ficamos referência, porque querendo ou não, a história da nossa história é a história de Deus na história. A nossa história faz parte de uma história maior. E o terceiro colapso, quando a gente acha que todo conhecimento parte de nós mesmos, é o colapso da personalidade. Eu vivo aquilo que é mais conveniente para mim. Quando eu paro de olhar para Deus e perguntar para Ele: o que você acha? Como o Senhor acha que eu devo viver? E aí, passamos a ser produto de consumo de nós mesmos. Posso fazer uma pergunta? Para a gente já ir caminhando para o final. Você acha que a pessoa que você mais vive com ela tem conteúdo suficiente para sustentar todas as questões existenciais da sua própria vida?
se você acha, eu queria que você me ensinasse essa fórmula, porque eu preciso começar a aconselhar isso para casais, porque a quantidade de briga entre casal que eu tenho que ajudar a resolver me mostra totalmente o contrário. Quando você começa a brigar com o outro, é porque o outro já deixou de ser suficiente para você. Quando você começa a discutir a respeito de coisas que vocês discordam, é porque o outro não tem todas as respostas que você espera que tem que ter. Ninguém é régua de ninguém. É simples assim. Mas existe uma régua que serve para todos nós. E lá em Colossenses capítulo 1, de 15 a 20, essa régua é apresentada para a gente. Percebam, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele se reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo meio do seu sangue derramado na cruz. Tem 4 lições nesse texto que eu quero trazer para a gente essa noite. Primeiro, eu começo a compreender a respeito do sentido da minha existência quando eu compreendo a existência de Jesus. As Escrituras afirmam que Jesus não é um sábio, mas que Jesus é o próprio Deus que encarnou-se na história. As Escrituras dizem que Jesus é o primogênito de toda a criação. E aqui ela não está querendo dizer que ele é o primeiro a ser criado por Deus, não. Jesus é Deus, sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são Deus. Aqui ela está querendo dizer que ele recebe os direitos da primogenitura. Cláudio, o que isso quer dizer? Na época e na cultura de Jesus, o primogênito tinha os melhores direitos. Tudo é por ele, tudo é para ele e tudo é dele. É isso que quer dizer esse texto quando diz que Jesus é o primogênito de todas as coisas. E ele diz também que ele é a melhor imagem de Deus que existe. Olha só, ele é a imagem do Deus invisível. E Jesus estava lá quando tudo foi criado. Está aí nas palavras de João, quando João fala assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, e olha, ele repete o que Paulo acabou de dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E quando Jesus olhou para você, ele falou assim, eu estou te fazendo, eu estou te fazendo, eu estou te criando, Deus te fez. Deus estava lá quando você ainda era substância sem forma. Jesus estava ali do seu lado quando você nem tinha consciência da sua própria existência. A segunda lição desse texto é que Jesus criou você para ser você. Olha o que diz o texto. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e por ele. Esses dias eu estava sentado com alguém aqui, com o Plínio, ontem, a gente repondo o cabo de energia. Aí o Plínio está meio barbudo, está algo entre um orc e um ogro, mas está lá o Plínio barbudão. Eu não posso nem falar isso para ele, que ele é faixa preta, deve estar me ouvindo lá em cima. E aí eu comecei a olhar assim, Plínio, por que você não começa a fazer trancinha nessa barba? Ele começou a dar risada. Eu falei, já que você está com essa aparência meio viking, acho que fica legal fazer trancinha na barba. Aí ele deu risada, isso foi uma brincadeira entre nós. Aliás, na verdade eu estava falando da minha própria dificuldade de ter pelo em excesso, viu? E aí depois dessa conversa eu falei com ele assim, viu? Você reparou que quando todo mundo sabe o que é seriado do Vikings, não? Sabe, né? Vikings, Ragnar, Lothbrok, todo mundo sabe quem é, né? Ok? Não sabe? Então assistam porque vocês estão perdendo um ótimo seriado, é muito bom.
Aqueles que estão aqui hão de concordar comigo. Um dos melhores seriados atuais se chama Vikings. E aí, um seriado que era para 2 temporadas já está na 4ª. Mas enfim, voltando aqui para o nosso assunto, eu estava lá falando para ele, você já reparou que depois que saiu esse seriado, todo mundo, todo homem começou a usar barba e coque na cabeça? Por quê? É natural a gente se espelhar no outro. É natural a gente se espelhar na moda. É natural a gente se espelhar na tendência. O que não é natural é achar que isso vai me fazer ser outra pessoa além de mim mesmo. Deus criou você para ser você. Então seja você. Ria como você ri. Caminhe como você caminha. Fale as coisas a respeito de você. Não tente ser outra pessoa sem ser você. Porque toda vez que você tentar ser outra pessoa, você não vai ser você mesmo. E no final da história, você vai ser mais uma pessoa infeliz com a vida de novo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele criou você para ser você. Ah, Cláudio, você não sabe as coisas que passam na minha cabeça. Eu não quero nem saber. Tem coisa que é melhor nem saber, viu? Mas Jesus sabe. E soube quando você era substânciazinha lá, uma ameba no ventre da sua mãe. Mas ele falou assim, essa ameba vai ser linda. Ela vai pisar na bola algumas vezes, mas eu estou fazendo com carinho. Seja você. Quer usar moda? Usa. Mas seja você. Essa coisa de se tornar outra pessoa para sim fazer parte de grupo é coisa de adolescente, gente. E esses estão lá em cima, não tem ninguém aqui assim. A terceira dica que esse texto nos diz, que se alguém pode nos dar o sentido da vida, é Jesus. O texto diz que foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude. O que o texto está dizendo é que em Jesus tudo se resolve. E eu não estou falando aqui que Jesus resolve tudo não que a gente quer. O texto fala que em Jesus tudo se resolve. Jesus é a relação vertical que a gente precisa voltar a ter para entender quem nós somos. Para deixarmos de, como diz o personagem da poesia, correr para o horizonte e achar que nós vamos achar respostas de tudo a partir da nossa razão. Lembra o que disse Pascal? A gente precisa ter razão, mas a gente precisa começar a abrir a cabeça para entrar outras coisas. Jesus diz que ele é o alfa, o princípio, e que ele é o fim. E qual é a dificuldade que nós temos de nos aproximarmos de Jesus e conversarmos com ele? Que preconceito é esse que a gente tem com Jesus? E em quarto e último lugar, e aqui o apóstolo Paulo, ele fecha com chave de ouro. Que a gente só compreende o sentido da nossa existência entendendo que Jesus é a resposta da nossa existência. Olha o final do texto. Me acompanha. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo o quê? Paz. Aonde? Pelo seu sangue derramado na cruz. Quando nós questionamos a razão de existir, a nossa razão de existir, o recado que a gente está dando é que está faltando paz no coração. E por que não deixar que Jesus te dê paz? Por que não? Qual o preconceito com isso?
Então, que tal nessa semana você aproveitar a chance de você entender que para Deus você não é descartável e falar com Ele sobre isso. Tem muita gente aqui que chegou aqui essa noite se achando descartável. E essa mensagem está te dizendo que você não é descartável. Tem muita gente aqui que essa noite alguém falou, você não presta para nada. E essa mensagem está dizendo, sim, você presta. Porque Deus te fez de uma forma especial e Deus te ama de uma forma especial. Que tal essa semana você se dá a liberdade de se aproximar um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de profundidade, sim, desse Deus que te ama em Cristo, para que você saiba o valor que você tem, porque Deus pode estar te dando, aliás, Deus já te deu um valor que talvez você não saiba que tem. E se você só vai descobrir esse valor na hora que você se render ao amor dele. E que tal você começar isso agora? Baixando sua cabeça e orando comigo.